Bem-vindo ao canal Total Audiolivros. Estudos sobre a histeria de Joseph Breuer e Sigmund Freud. Casos clínicos. Caso 4, Catharine, Freud. Nas férias de verão do ano de 189. Fiz uma excursão ao Oitauern para que por algum tempo pudesse esquecer a medicina e, mais particularmente, as neuroses. Quase havia conseguido isso quando, um belo dia, desviei-me da estrada principal para subir uma montanha que ficava um pouco afastada e que era renomada por suas vistas e sua cabana de hospedagem bem administrada. Alcancei o cimo após uma subida estafante e, sentindo-me revigorado e descansado, sentei-me, mergulhando em profunda contemplação do encanto do panorama distante. Estava tão perdido em meus pensamentos que, a princípio, não relacionei comigo estas palavras. Quando alcançaram meus ouvidos, o senhor é médico. Mas a pergunta fora endereçada a mim, e pela moça de expressão meio amuada, de talvez 18 anos de idade, que me servirá a refeição e à qual a proprietária se dirigira pelo nome de a Catharine. A julgar por seus trajes e seu porte, não podia ser uma empregada, mas era sem dúvida filha ou parenta da hospedeira. Voltando a mim, respondi. Sim, sou médico, mas como você soube disso? O senhor escreveu seu nome no livro de visitantes. E pensei que, se o senhor pudesse dispor de alguns momentos. A verdade, senhor, é que meus nervos estão ruins. Fui ver um médico em L, por causa deles, e ele me receitou alguma coisa, mas ainda não estou boa. Assim, lá estava eu novamente às voltas com as neuroses, pois nada mais poderia haver de errado com aquela moça de constituição forte e sólida e de aparência tristonha. Fiquei interessado ao constatar que as neuroses podiam florescer assim, a uma altitude superior a 2000 metros, portanto, fiz-lhe outras perguntas. Relato a conversa que se seguiu entre nós tal como ficou gravada em minha memória, e não alterei o dialeto da paciente. Bem, e de que é que você sofre? Sinto muita falta de ar. Nem sempre. Mas às vezes ela me apanha de tal forma que acho que vou ficar sufocada. Isso não pareceu, à primeira vista, um sintoma nervoso. Mas logo me ocorreu que provavelmente era apenas uma descrição representando uma crise de angústia, se ela estava destacando a falta de ar do complexo de sensações que decorrem da angústia e atribuindo uma importância indevida a esse fator isolado. Sente-se aqui. Como são as coisas quando você fica sem ar? Acontece de repente. Antes de tudo, parece que há alguma coisa pressionando meus olhos. Minha cabeça fica muito pesada, há um zumbido horrível e fico tão tonta que quase chego a cair. Então alguma coisa me esmaga o peito a tal ponto que quase não consigo respirar. E não nota nada na garganta? Minha garganta fica apertada, como se eu fosse sufocar. Acontece mais alguma coisa na cabeça? Sim, umas marteladas, o bastante para fazê-la explodir. E não se sente nem um pouco assustada quando isso acontece? Sempre acho que vou morrer. Em geral, sou corajosa e ando sozinha por toda parte, desde o porão até a montanha inteira. Mas no dia em que isso acontece não ouso ir a parte alguma, fico o tempo todo achando que há alguém atrás de mim que vai me agarrar de repente. Portanto, era de fato uma crise de angústia, e introduzida pelos sinais de uma aura histérica, ou, mais corretamente, era um ataque histérico cujo conteúdo era a angústia. Mas não seria provável que houvesse também outro conteúdo? Quando você tem uma dessas crises, pensa em alguma coisa. E sempre a mesma coisa? Ou vê alguma coisa diante de você? Sim. Sempre vejo um rosto medonho que me olha de uma maneira terrível, de modo que fico assustada. Talvez isso pudesse oferecer um meio rápido de chegarmos ao cerne da questão. Você reconhece o rosto? Quero dizer, é um rosto que realmente já viu alguma vez? Não. Sabe de onde vêm as suas crises? Não. Quando as teve pela primeira vez? Há 2 anos, quando ainda morava na outra montanha com minha tia. Ela dirigia uma cabana de hospedagem e nós nos mudamos para cá há 18 meses. Mas elas continuam a acontecer. Deveria eu fazer uma tentativa de análise?
Não podia aventurar-me a transplantar a hipnose para essas altitudes, mas talvez tivesse sucesso com uma simples conversa. Teria que arriscar um bom palpite. Eu havia constatado com bastante frequência que, nas moças, a angústia era consequência do horror de que as mentes virginais são tomadas ao se defrontarem pela primeira vez com o mundo da sexualidade. Então disse-lhe: se você não sabe, vou dizer-lhe como eu penso que você passou a ter seus ataques. Nessa ocasião, há 2 anos, você deve ter visto ou ouvido algo que muito a constrangeu e que teria preferido muitíssimo não ver. Céus, é isso mesmo. Respondeu. Foi quando surpreendi meu tio com a moça, com Franziska, minha prima. Que história é essa sobre uma moça? Não vai me contar? Suponho que se pode contar tudo a um médico. Bem, naquela época, o senhor sabe, meu tio, o marido de minha tia que o senhor viu aqui, tinha a estalagem na Kogel. Agora eles estão divorciados, e a culpa é minha, pois foi através de mim que se veio a saber que ele estava andando com Franziska. E como você descobriu isso? Foi assim. Um dia, há 2 anos, uns cavalheiros tinham subido a montanha e pediram alguma coisa para comer. Minha tia não estava em casa, e Franziska, que era quem sempre cozinhava, não foi encontrada em parte alguma. E meu tio também não foi encontrado. Procuramos por toda parte, e finalmente Alois, o garotinho que era meu primo, disse: ora, Franziska deve estar no quarto de papai. E ambos rimos, mas não estávamos pensando em nada de mal. Fomos então ao quarto do meu tio, mas o encontramos trancado. Isso me pareceu estranho. Então Alois disse: há uma janela no corredor de onde se pode olhar para dentro do quarto. Dirigimo-nos para o corredor, mas Alois recusou-se a ir até a janela e disse que estava com medo. Então, eu falei: seu menino bobo. Eu vou. Não tenho o menor medo. E não tinha nada de mal na mente. Olhei para dentro. O quarto estava um pouco escuro, mas vi meu tio e Franziska, ele estava deitado em cima dela. E então? Afastei-me da janela imediatamente, apoiei-me na parede e fiquei sem ar, justamente o que me acontece desde então. Tudo ficou opaco, minhas pálpebras se fecharam à força e havia marteladas e um zumbido em minha cabeça. Você contou isso à sua tia no mesmo dia? Oh, não disse nada. Então por que ficou tão assustada quando os viu juntos? Você entendeu? Sabia o que estava acontecendo? Oh, não. Não compreendi nada naquela ocasião. Tinha apenas 16 anos. Não sei por que me assustei. Sorta, Catarine, se pudesse lembrar-se agora do que lhe aconteceu naquela ocasião em que teve sua primeira crise, no que pensou sobre o fato, e isso ajudaria. Sim, se pudesse. Mas fiquei tão assustada que me esqueci de tudo. Traduzido na terminologia de nossa comunicação preliminar, isso significa: o próprio afeto criou um estado hipnoide cujos produtos foram então isolados da ligação associativa com a consciência do ego a ponto. Diga-me, senhorita, será que a cabeça que você sempre vê quando fica sem ar é a de Franziska, tal como a viu naquele momento? Não, ela não era tão horrível. Além disso, é uma cabeça de homem. Ou talvez a de seu tio. Não vi o rosto dele assim com tanta clareza. Estava escuro demais no quarto. E por que estaria fazendo uma cara tão medonha exatamente naquela hora? Você tem toda a razão. O caminho de repente pareceu bloqueado. Talvez algo pudesse surgir no restante de sua história. E o que aconteceu depois? Bem, os dois devem ter ouvido algum ruído, porque saíram logo em seguida. Senti-me muito mal o tempo todo. Ficava sempre pensando naquilo. Então, 2 dias depois, era domingo, havia muito o que fazer, e trabalhei o dia inteiro. E na manhã de segunda-feira tornei a me sentir tonta e caí doente, fiquei acamada por 3 dias seguidos. Nós Breuer e eu muitas vezes havíamos comparado a sintomatologia da histeria com uma escrita pictográfica que se torna inteligível após a descoberta de algumas inscrições bilíngues. Nesse alfabeto, estar doente significa repulsa.
Então eu disse: se você ficou doente 3 dias depois, creio que isso significa que quando olhou para dentro do quarto sentiu repulsa. Sim, tenho certeza de que senti repulsa, disse ela, pensativa, mas repulsa de quê? Não terá visto alguém nu, talvez? Como estavam eles? Estava muito escuro para ver qualquer coisa, além disso, ambos estavam vestidos. Oh, se pelo menos soubesse do que foi que senti nojo. Eu também não tinha nenhuma ideia, mas disse-lhe que continuasse e que me contasse qualquer coisa que lhe ocorresse, na confiante expectativa de que ela viesse a pensar exatamente no que eu precisava para explicar o caso. Bem, ela passou a descrever como afinal havia contado sua descoberta à tia, que a achou mudada e suspeitou que estivesse escondendo algum segredo. Seguiram-se algumas cenas muito desagradáveis entre o tio e a tia, no decorrer das quais as crianças vieram a ouvir muitas coisas que lhes abriram os olhos de várias maneiras e que teria sido melhor que não tivessem ouvido. Finalmente, a tia resolveu mudar-se com os filhos e a sobrinha e ficar com a atual estalagem, deixando o tio sozinho com Franziska, que entre mentes ficará grávida. Depois disso, contudo, para minha surpresa, Catarine abandonou o fio da meada e começou a me contar 2 grupos de histórias mais antigas, que retrocediam a 2 ou 3 anos antes do momento traumático. O primeiro grupo relacionava-se com ocasiões em que o mesmo tio fizera investidas sexuais contra ela própria, quando estava com apenas 14 anos. Ela descreveu como, certa feita, fora com ele numa viagem até o vale, no inverno, e ali passará a noite na estalagem. Ele ficou no bar bebendo e jogando cartas, mas ela sentiu sono e foi cedo para a cama, no quarto que iam partilhar no andar de cima. Não estava ainda inteiramente adormecida quando ele subiu, depois, tornou a adormecer e acordou de repente, sentindo o corpo dele na cama. Deu um salto e admoestou-o: o que é que o senhor está pretendendo, tio? Por que não fica na sua própria cama? Ele tentou apaziguá-la, e ora, sua bobinha, fique quieta. Você não sabe como é bom. Não gosto de suas coisas em boa, e o senhor nem ao menos deixa a gente dormir em paz. Ela ficou de pé na porta, pronta a se refugiar no corredor do lado de fora, até que finalmente ele desistiu e foi dormir. Então ela voltou para sua própria cama e dormiu até de manhã. Pela maneira como relatou ter se defendido, parece que ela não reconheceu nitidamente a investida como sendo de ordem sexual. Quando lhe perguntei se sabia o que ele estava tentando fazer com ela, respondeu: não naquela ocasião. Disse então que isso lhe ficará claro muito depois, resistira porque era desagradável ser perturbada durante o sono e a porque não era bom. Fui obrigado a relatar isso minuciosamente por causa de sua grande importância para a compreensão de tudo o que se seguiu. Ela passou a relatar-me ainda outras experiências um pouco posteriores, como mais uma vez teve de defender-se dele numa estalagem, quando ele estava inteiramente bêbado, e histórias semelhantes. Em resposta a uma pergunta para saber se, nessas ocasiões, sentirá algo semelhante à sua posterior falta de ar, ela respondeu com firmeza que em todas as ocasiões sentirá a pressão nos olhos e no peito, mas nada semelhante à força que havia caracterizado a cena da descoberta. Logo após ter terminado esse conjunto de lembranças, ela começou a me contar um segundo conjunto, que se relacionava com ocasiões em que notara algo entre o tio e Franziska. Uma vez, toda a família passará a noite, com a roupa que trazia no corpo, num palheiro, e ela fora subitamente despertada por um ruído, pensou ter reparado que o tio, que estivera deitado entre ela e Franziska, se afastava, e que Franziska estava acabando de se deitar. De outra feita, passavam a noite numa estalagem na aldeia de N, ela e o tio estavam num quarto, e Franziska, num outro contíguo. Ela acordou de repente durante a noite e viu uma figura alta e branca na porta, prestes a girar a maçaneta, e Deus do céu, é o senhor, tio? O que está fazendo na porta? Fique quieta. Estava só procurando uma coisa. Mas a saída é pela outra porta. Foi um engano meu, e assim por diante. Perguntei-lhe se ficará desconfiada nessa ocasião. Não dei nenhuma importância àquilo, apenas notei e não pensei mais no assunto. Quando lhe perguntei se tinha ficado assustada também nessas ocasiões, respondeu que achava que sim, mas não estava tão certa disso. Ao fim desses 2 conjuntos de lembranças, ela parou.
Parecia alguém que tivesse passado por uma transformação. O rosto amuado e infeliz ficará animado, os olhos brilhavam, sentia-se leve e exultante. Entre mentes, a compreensão de seu caso tornará-se clara para mim. A última parte do que me contará, numa forma aparentemente sem sentido, proporcionou uma admirável explicação de seu comportamento na cena da descoberta. Naquela ocasião, ela carregava consigo dois conjuntos de experiências de que se recordava mas que não compreendia, e das quais não havia extraído nenhuma inferência. Quando vislumbrou o casal no ato sexual, estabeleceu de imediato uma ligação entre a nova impressão e aqueles dois conjuntos de lembranças, começou a compreendê-los, ao mesmo tempo, a rechaçá-los. Seguiu-se então um curto período de elaboração, de incubação, após o qual os sintomas de conversão se instalaram, com os vômitos funcionando como um substituto para a repulsa moral e física. Isto solucionou o enigma. Ela não sentirá repulsa pela visão das duas pessoas, mas pela lembrança que aquela visão despertara. E, levando tudo em conta, esta só poderia ser a lembrança da investida contra ela na noite em que assentirá o corpo do tio. Assim, quando ela terminou sua confissão, eu lhe disse: sei agora o que foi que você pensou ao olhar para dentro do quarto, e agora ele está fazendo com ela o que queria fazer comigo naquela noite e nas outras vezes. Foi disso que você sentiu repulsa, porque lembrou-se da sensação de quando despertou durante a noite e sentiu o corpo dele. É bem possível, respondeu, que tenha sido isso que me causou repulsa e que tenha sido nisso que pensei. Diga-me só mais uma coisa. Você agora é uma moça crescida e sabe toda espécie de coisas. Sim, agora eu sou. Diga-me apenas uma coisa. Qual foi a parte do corpo dele que você sentiu naquela noite? Mas ela não me deu mais nenhuma resposta definida. Sorriu de maneira constrangida, como se tivesse sido apanhada, como alguém que é obrigado a admitir que se atingiu uma posição fundamental na qual não resta mais muita coisa a dizer. Pude imaginar qual fora a sensação tátil que ela depois aprenderá a interpretar. Sua expressão facial parecia dizer que ela achava que eu tinha razão em minha conjetura. Mas não pude ir mais além e, de qualquer modo, fiquei-lhe grato por me haver tornado muito mais fácil conversar com ela do que com as senhoras pudicas da minha clínica na cidade, que consideram vergonhoso tudo o que é natural. Assim, o caso ficou esclarecido. Mas esperemos um momento. O que dizer da alucinação periódica da cabeça que surgia durante suas crises e lhe infundia terror? De onde provinha? Perguntei-lhe então sobre isso e, como se seu conhecimento também tivesse sido ampliado por nossa conversa, ela respondeu prontamente. Sim, agora eu sei. A cabeça é a do meu tio, agora reconheço, mas não daquela época. Mais tarde, quando todas as brigas tinham irrompido, meu tio deu vazão a uma cólera absurda contra mim. Vivia dizendo que era tudo culpa minha, se eu não tivesse dado com a língua nos dentes, aquilo nunca teria redundado em divórcio. Ele vivia ameaçando fazer alguma coisa contra mim, e quando me avistava à distância, seu rosto se transfigurava de ódio e ele partia para cima de mim com a mão levantada. Eu sempre fugia dele e sempre ficava apavorada com a ideia de que um dia ele me pegasse desprevenida. O rosto que sempre vejo agora é o dele, quando ficava furioso. Esses dados me fizeram recordar que seu primeiro sintoma histérico, o vômito, havia passado, a crise de angústia permanecerá e adquirirá um novo conteúdo. Por conseguinte, estávamos lidando com uma histeria que fora abreagida num grau considerável. E, de fato, ela havia informado a tia de sua descoberta pouco depois do acontecimento. Você contou à sua tia as outras histórias sobre as investidas que ele fez contra você? Contei. Não imediatamente, mas depois, quando já se falava em divórcio. Minha tia disse: vamos guardar isso de reserva. Se ele criar caso no tribunal, contaremos isso também. Posso compreender muito bem que tenha sido precisamente este último período, quando ocorreram cenas cada vez mais agitadas na casa e quando o estado da própria paciente deixou de interessar a tia, que estava inteiramente absorta na disputa, que tenha sido esse período de acúmulo e retenção que lhe tenha deixado o legado do símbolo mnêmico do rosto alucinado. Espero que essa moça, cuja sensibilidade sexual for afetada numa idade tão precoce,
tenha tirado algum benefício de nossa conversa. Desde então não voltei a vê-la. Discussão. Se alguém afirmasse que o presente relato não é tanto um caso analisado de histeria, e sim um caso solucionado por conjecturas, eu nada teria a dizer contra ele. É certo que a paciente concordou que aquilo que introduzi em sua história provavelmente era verdade, mas ela não estava em condições de reconhecê-lo como algo que houvesse experimentado. Creio que teria sido necessária a hipnose para conseguir isso. Admitindo que minhas conjecturas tenham sido certas, tentarei agora inserir o caso no quadro esquemático de uma histeria adquirida, nos moldes sugeridos pelo caso 3. Parece plausível, portanto, comparar os dois conjuntos de experiências eróticas com momentos atraumáticos, e a cena da descoberta do casal, com um momento a auxiliar. A semelhança está no fato de que, nas experiências anteriores, criou-se um elemento da consciência que foi excluído da atividade de pensamento do ego e permaneceu, por assim dizer, armazenado, ao passo que, na última cena, uma nova impressão ocasionou forçosamente uma ligação associativa entre esse grupo separado e o ego. Por outro lado, existem diferenças que não podem ser desprezadas. A causa do isolamento não foi, como no caso 3, um ato de vontade do ego, mas ignorância por parte deste, que ainda não era capaz de lidar com experiências sexuais. Nesse sentido, o caso de Catarine é típico. Em toda a análise de casos de histeria baseados em traumas sexuais, verificamos que as impressões do período pré-sexual que não produziram nenhum efeito na criança atingem um poder traumático, numa data posterior, como lembranças, quando a moça ou a mulher casada adquire uma compreensão da vida sexual. Pode-se dizer que a divisão dos conjuntos psíquicos é um processo normal no desenvolvimento do adolescente, sendo fácil ver que sua recepção posterior pelo ego proporciona oportunidades frequentes para perturbações psíquicas. Além disso, gostaria, neste ponto, de externar a dúvida de se uma divisão da consciência devida à ignorância é realmente diferente de uma que se deva à rejeição consciente, e se mesmo os adolescentes não possuem conhecimento sexual com muito mais frequência do que se supõe ou do que eles mesmos acreditam. Outra distinção no mecanismo psíquico deste caso reside no fato de que a cena da descoberta, que classificamos de auxiliar, merece igualmente ser denominada de atraumática. Ela atuou por seu próprio conteúdo, e não simplesmente como alguma coisa que revivesse experiências traumáticas anteriores. Combinou as características de um momento auxiliar e de um momento atraumático. Não parece haver nenhum motivo, contudo, para que essa coincidência nos leve a abandonar uma separação conceitual que em outros casos corresponde também a uma separação no tempo. Outra peculiaridade do caso de Catarine, que, aliás, há muito já nos é familiar, pode ser observada na circunstância de que a conversão, a produção dos fenômenos histéricos, não ocorreu imediatamente após o trauma, e sim depois de um intervalo de incubação. Charcot gostava de classificar esse intervalo de a período de elaboração e elaboration psíquica. A angústia de que Catarine sofria em suas crises era histérica, isto é, era uma reprodução da angústia que surgira em conexão com cada um dos traumas sexuais. Não comentarei aqui o fato que tenho encontrado regularmente num número muito grande de casos, a saber, que a mera suspeita de relações sexuais desperta o afeto de angústia nas pessoas virgens. Obrigado por visitar o canal Total Audiolivros.